Olá! A multa do artigo 477 da CLT, olha, sempre foi um assunto que gerou muita dúvida, né? Mas uma nova decisão do TST mudou completamente o cenário, tanto para empresas quanto para trabalhadores. E hoje a gente vai mergulhar nesse tema com base na análise do professor Marcos Freitas para entender de uma vez por todas o que essa regra significa na prática. Para a gente entender direitinho essa mudança, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver qual era o dilema de antes, depois a tese que o TST firmou. Aí a gente explica o que é um precedente vinculante e por que ele é tão poderoso. Em seguida vamos entender a motivação por trás dessa decisão e no final a gente resume tudo e vê as consequências práticas. Então, vamos começar pelo ponto principal. Aquela questão que sempre gerava uma baita confusão. A grande pergunta era essa. Será que só pagar o dinheiro da rescisão dentro do prazo já livrava a empresa da multa do artigo 477? Por muito tempo, a resposta para isso não era clara, sabe? O que criava uma insegurança jurídica enorme. Pois é, mas essa incerteza acabou. Em maio de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, bateu o martelo e estabeleceu uma tese que, olha, botou um ponto final nessa discussão. E a decisão do tribunal foi bem direta ao ponto. O dinheiro na conta do ex-funcionário é só metade da história. Existe uma outra obrigação que tem exatamente o mesmo peso, a entrega dos documentos. E o texto da tese firmada não deixa nenhuma brecha, nenhuma margem para interpretação. A regra agora é explícita. A multa também é devida se a empresa não entregar os documentos da rescisão dentro do mesmo prazo de 10 dias. Ou seja, pagamento e documentação andam juntos. E só para a gente ter uma ideia da importância disso, esse entendimento foi consolidado a partir de um caso específico que virou o tema 127. É, sem dúvida, uma decisão que fez história na Justiça do Trabalho. Tá, mas por que essa decisão é tão impactante assim? A resposta está em duas palavrinhas mágicas: precedente vinculante. Pensa nisso como se fosse uma regra de ouro. Uma vez que o TST, que é o Tribunal Máximo Trabalhista, define uma tese como essa, todos os outros juízes e tribunais do país inteiro são obrigados a seguir essa mesma linha em casos parecidos. E o objetivo disso tudo é muito prático, na verdade. É criar um padrão único para o Brasil. Isso ajuda a evitar decisões contraditórias, dá muito mais segurança jurídica para todo mundo e, claro, deixa os processos mais rápidos. Mas o que levou o TST a criar uma regra tão firme? Qual foi a grande motivação? A resposta, pessoal, vai muito além da simples burocracia. O ponto central aqui é que não se trata só de papelada. A questão é garantir que a pessoa que foi demitida consiga acessar direitos que são fundamentais para sua sobrevivência, como sacar o FGTS e dar entrada no seguro-desemprego. Olha só, o próprio presidente do TST resumiu perfeitamente o impacto humano disso. A falta desses documentos simplesmente bloqueia o acesso ao FGTS e ao seguro-desemprego, o que, nas palavras dele, pode colocar em risco a própria subsistência do empregado. É muito sério. Certo. Então, vamos juntar todas essas peças agora e ver o que essa nova regra significa no dia a dia. Resumindo a ópera, a multa do artigo 477 agora tem dois gatilhos. Atrasar o pagamento ou atrasar a entrega dos documentos vai gerar a mesma penalidade. O prazo é o mesmo para os dois, 10 dias, e essa regra agora vale sem exceção para toda a Justiça do Trabalho. A conclusão é simples e direta. A obrigação do empregador agora é dupla. Para cumprir a lei e fugir da multa, tem que pagar as verbas e entregar os documentos dentro do prazo. Um não vale sem o outro. Essa decisão, sem dúvida, fortalece a proteção de direitos como o FGTS e o seguro-desemprego. E isso nos leva a uma reflexão final. Para além da documentação da rescisão, que outras formalidades são também absolutamente essenciais para garantir a dignidade e os direitos de quem trabalha? Fica aí a reflexão.